Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. E hoje estamos aqui na série Deus cura as nossas feridas emocionais. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe também esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ser alcançadas e abençoadas pela mensagem que estou trazendo aqui, tá bom? Então vamos lá para a nossa série, né? Hoje vamos tratar da ferida da injustiça. Deus transforma a ferida da injustiça. Quem nunca se sentiu injustiçado, não é verdade? Quantas coisas acontecem nas nossas vidas e falamos assim, não é justo isso. E essa ferida da injustiça, ela pode vir lá da infância, porque nossos pais nos trataram de uma forma que nos sentimos injustiçados. Também a gente sente muito na vida adulta, né? Quando alguma coisa fere os nossos valores, os nossos princípios e acabamos nos sentindo injustiçados também, seja no trabalho, na igreja, na comunidade a qual estamos inseridos. Então, gente, a ferida da injustiça, ela acontece quando a pessoa, ainda criança, se sentiu injustiçada, ou seja, ela não foi tratada de forma justa. Seja porque houve muita comparação, né? Quantos pais comparam seus filhos com colegas, com irmãos? Isso acaba machucando bastante. Eu acho que eu já contei aqui no canal, né? Quando eu era criança, eu era muito comparada com uma amiguinha que eu tinha, né? Então sempre estavam ali me comparando com ela, que tudo que ela fazia era melhor, né? Tudo que ela fazia na escola era melhor do que eu, os resultados dela eram melhores do que os meus e eu tinha que ser igual a ela. E isso é uma ferida da injustiça, isso dói bastante, né? Quando isso acontece, quem a pessoa é, quem a criança é, as suas emoções não são validadas, não são acolhidas. E se ela tem alguma dificuldade, ela também não é ajudada, ela não é acolhida, ela não é respeitada. Simplesmente estão ali sendo injustos com ela, cobrando dela ações, comportamentos, resultados que ela não está tendo condições de entregar. E ao invés de ser acolhida, amada, respeitada, olhar o porquê de que talvez aquela criança, né, está falhando, entre aspas, acaba vindo a comparação, o julgamento, as pessoas, os professores, os pais acabam sendo injustos com aquela criança, né? Quando a criança cresce num lar também muito rígido, muito controlador, ela acaba sofrendo muitos processos injustos ali e gerando toda essa ferida da injustiça que vai ali acompanhando ao longo da vida e influenciando no seu comportamento, nas suas relações de forma bem negativa. As consequências da ferida da injustiça são perfeccionismo excessivo, então a pessoa quer provar que ela é justa, que ela é correta, então ela se cobra demais e quem é perfeccionista, a gente costuma cobrar demais do outro também e muitas vezes isso gera um atrito na relação porque ela tá ali se cobrando muito, querendo fazer tudo perfeito e acaba refletindo isso, né, no seu relacionamento, nas suas amizades, nos grupos aos quais essa pessoa frequenta, exigindo dos outros também uma perfeição que os outros não têm condição de atender. Então isso acaba gerando muito conflito também. A pessoa desenvolve uma rigidez emocional, ou seja, ela tem dificuldade em aceitar os próprios erros e os erros dos outros. Então ela quer ali que tudo esteja sempre certinho, conforme está na cabeça dela essa definição de certo. E é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa, não é verdade? Eu já me deparei com várias pessoas assim, que são perfeccionistas, que não suportam o erro dos outros, tem essa rigidez emocional e ela acaba trazendo um peso tão grande para você, porque ela quer que você ali esteja atendendo as demandas dela, sendo perfeita também, fazendo tudo conforme está ali na imaginação, na cabecinha dela, e é muito difícil atender, é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. E isso serve, gente, para vocês perceberem que muitas vezes somos feridos, mas não é porque fomos feridos que não significa que nós também não vamos ter como consequência comportamentos que vão ser ruins para nós mesmos e que também vão ser ruins para os outros ao nosso redor. A pessoa com a ferida da injustiça acaba desenvolvendo também baixa autoestima. Ela sempre tem a sensação de que nunca é boa o suficiente, porque realmente a ferida da injustiça, ela é basicamente isso. Ela recebe uma mensagem, seja verdadeira ou não, mas ela recebe essa mensagem de que ela não é boa o suficiente, que todo o resto é bom, menos ela.
E também ela pode ter dificuldade em confiar, porque ela tem medo de ser tratada de forma injusta novamente, ela tem medo de que alguém cutuque naquela ferida que ela tem ali. Ela pode ter também uma raiva contida, então ela pode acabar tendo ressentimento, explosões emocionais diante de situações que parecem injustas. Então tudo aquilo, gente, que ela reagir de forma muito grande, assim, é um gatilho que foi acionado ali. Então, dependendo da situação, vai ativar esse gatilho, ela vai acabar explodindo, vai acabar sendo agressiva, vai acabar respondendo, tratando as pessoas com arrogância, porque tocou na ferida da injustiça dela. E a pessoa vai ter sérios problemas de relacionamento, porque ela pode se tornar crítica demais, controladora demais. Tudo isso para evitar que essa ferida da injustiça, esse problema com a injustiça possa estar retornando na vida dela. No Salmo 73, é um salmo bem interessante, que é um salmo de Asaf. Eu vou ler do versículo 2 ao 14 para vocês perceberem como que o salmista está detalhando aqui o seu sentimento de se sentir injustiçado. Diz assim: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Quantas vezes não vemos pessoas que são ruins, sabemos que são ruins, plantam coisas ruins, viverem uma vida muito boa e próspera, não é verdade? Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles, e bebe todas as suas palavras. E o que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas? Cada manhã sou castigado. E muitas vezes temos uma ferida de injustiça em relação a Deus, porque nós vemos pessoas claramente, declaradamente cruéis, que servem ao inimigo. Nos tempos atuais, né, agora, encontramos direto aí gente que se diz declaradamente servir ao diabo e gostar de servir ao diabo e falar tudo isso aqui: olha só como minha vida é boa, a vida do crente é ruim, olha só como eu tô bem de saúde, eu tenho carro, eu tenho apartamento de luxo, tenho casa boa, e os crentes estão tudo ali vivendo uma vida ruim, e eles ainda jogam isso na nossa cara, e começamos a questionar Deus: mas Deus, o Senhor não me perdoou? Mas Deus, eu não sou bom o suficiente? Mas Deus, o Senhor não vai me ajudar? Olha o tanto que eu estou sofrendo. Então isso acaba, às vezes, quando olhamos por essa perspectiva, gerando também uma ferida de injustiça no nosso coração em relação a Deus. Mas precisamos lembrar que Deus não é injusto. E a nossa justiça, a justiça humana, ela é falha, mas a justiça de Deus não é. Funciona um pouco diferente da justiça humana, mas a justiça de Deus é perfeita e precisamos confiar nele, mesmo que pareça que o mundo esteja contra nós, mesmo que pareça que estamos sofrendo uma injustiça por servir a Deus, por fazer o certo, enquanto pessoas que fazem tudo errado parecem ser mais beneficiadas. No Salmo 37, no versículo 7, 8 e 9, estou até com a minha Bíblia aqui, diz o seguinte: aquete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Esse é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi nos mostra que nós temos que confiar em Deus e nos aquietar, porque a recompensa da maldade, do pecado, daqueles que estão resistentes a Deus, daqueles que não amam a Deus e não querem servir a Deus, a recompensa deles virá, porque Deus é um Deus justo.
Sabe, quando eu digo que Deus é justo, não é porque Deus está querendo ser mal e injusto, não. É porque algumas pessoas acham que podem agir de qualquer maneira nesse mundo e não vai sofrer consequência nenhuma. Mas Deus é justo para olhar em relação a isso. E no Salmo 37 nós vemos que há um consolo, que há um refúgio em Deus para quem ama a Deus e para quem sofre a injustiça, né? Nesse mundo, para quem fica ali firme na presença de Deus, mesmo que pareça que estamos sendo injustiçados, mesmo que tudo pareça contra nós. Realmente não é fácil. Vencer a ferida da injustiça também não é fácil, mas em Deus nós temos o nosso consolo, a nossa cura, o nosso refúgio. Eu sei que, às vezes, quando você lembra da sua infância, lembra da sua história, e você olha para todas as injustiças que você sofreu, e dói muito. E por isso eu quero te convidar a lembrar que Jesus, quando veio, ele também foi injustiçado. Se ele não tivesse sido injustiçado, ele não teria conquistado para nós a vida eterna. Ele não teria conseguido nos reconciliar com o Pai. Ele não teria conseguido nos salvar. Por amor a nós, ele se sujeitou à injustiça. Ele foi injustiçado e ele sofreu também por causa da injustiça. Ele entende como é ter essa ferida. Ele entende como que a ferida da injustiça dói. E por isso ele foi injustiçado, para que através das feridas dele nós pudéssemos ser sarados. Então, eu quero te convidar para que você possa convidar também a Jesus a entrar no seu coração, tratar as suas emoções e te ajudar a superar a ferida da injustiça. Lembre-se sempre que a sua história não termina na ferida da injustiça, não termina em atos injustos que cometeram com você, mas termina na fidelidade de Deus expressa através de Jesus Cristo no Calvário, sua ressurreição e seu retorno para o Pai e também na sua segunda vinda. Confie em Deus. Peça para Ele limpar o seu coração de todas as feridas emocionais. Convide ele, fale para ele que está doendo, que é difícil, que está ruim caminhar assim, que você está sofrendo, fazendo outras pessoas sofrerem. E peça para ele te mostrar um caminho de cura. Peça para ele te ajudar a superar tudo isso. Peça para ele te perdoar por todas as coisas erradas que você possa ter feito por causa dessas feridas. E libere o perdão também para as pessoas que te feriram. A palavra de Deus é clara sobre o perdão. Nós só recebemos o perdão de Deus quando perdoamos aos nossos ofensores. E isso não é porque Deus é ruim, é porque Ele sabe que existe cura e libertação e felicidade no perdão. Quando perdoamos, nos sentimos mais leves e nos sentimos vivos e saudáveis e dispostos a conquistar a vida que desejamos e dispostos a atender o chamado e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quando você é curado e você consegue perdoar, saiba que esse é o seu maior propósito, ajudar outras pessoas a também a serem curadas e a perdoar os seus ofensores, como Jesus nos ensina na sua palavra. Há uma saída para você. Você pode viver uma vida totalmente diferente do que você tem vivido até aqui. É só deixar Deus entrar no seu coração e te ajudar nesse processo de cura. Como eu disse no outro vídeo, isso pode acontecer de forma instantânea, mas também Deus pode te colocar num processo de cura para que você possa aprender cada vez mais e realmente viver uma restauração duradoura na sua vida. É o meu desejo que você possa encontrar em Jesus Cristo toda a cura de todas essas dores que você tanto precisa. Confie nele, ele vai te consolar, ele vai te abraçar, ele vai te trazer alívio, ele vai restaurar a sua vida e curar as suas feridas. Sabe, todos nós temos feridas emocionais, mas elas não precisam definir quem somos. Deus nos chama para viver um processo de cura, de restauração. Confie em Deus de todo o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então busque em Deus ajuda para que Ele possa te ajudar a guardar o seu coração, limpar e curar o seu coração de todas essas dores, de todas essas feridas. Em Cristo
a cura para toda ferida. Continue caminhando com Deus, porque Ele é fiel para transformar a sua dor em testemunho. Confie de que a sua cura pode ajudar a curar muitas pessoas que ainda estão presas a essas feridas. Então, gente, nós terminamos essa série por aqui. Espero que cada vez mais o Espírito Santo esteja presente na sua vida, trabalhando para que você cresça cada vez mais na presença do Senhor, esteja cada vez mais saudável também, emocionalmente e espiritualmente na presença de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, a cada dia mais que esteve aqui comigo nessa série. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus cure a vida de vocês, o coração, a emoção de vocês, que vocês possam ser libertos e curados para a glória de Deus. Muito obrigada por terem me acompanhado aqui nessa série. Que Deus fique sempre com vocês, abençoando a cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.